que eu mais vejo são questionamentos no LinkedIn e redes sociais do porquê que não existe vagas para júnior, ou até mesmo algumas postagens falando que as empresas agora vão ter que treinar júnior porque o número de pleno e sênior não está suprindo. Mas a verdade é que isso é bem mais profundo quando o assunto é profissionais, tamanho de empresa, senioridade, roadmap, entre outros fatores. E veja que rapidinho eu trouxe 4 fatores determinantes para essa contratação. E eu não estou defendendo que não deva existir vagas para júnior. Somente eu quero te mostrar o porquê que as empresas não abrem essas vagas, como os júniores podem se adequar e criar essas vagas para eles, e também mostrar um pouco de como era antigamente para que os júniores pudessem começar a trabalhar. Mas antes, se tu já conhece o canal, já pode deixar teu like. Se tu não conhece, segura mais um pouco e só deixa teu like e se inscreve no canal se esse vídeo te agregar em algo. Bom, vamos lá. Quando eu falo de vagas para júnior, a maioria pensa somente na parte de dar oportunidade, treinar novos profissionais e suprir vagas que continuem abertas. Porém, isso não é nem 10% de tudo. Primeiro eu vou falar da parte que é incomum para todas as empresas e daí depois eu vou segregando por tamanhos de empresas e dificuldades que elas enfrentam e pensamentos que ela tem. Então, o primeiro fator, que é muito importante, é que o Brasil não ajuda nem um pouco, sendo um mercado que tem muitas cargas tributárias, uma série de burocracia, uma série de enroscos que podem acontecer ou que acontecem, e isso faz com que essa aposta se torne uma aposta muito perigosa para esse início. Então, se o Brasil tivesse um programa de incentivo para empresas que dão oportunidade para pessoas que estão entrando no mercado, ou que desse isenção tributária, ou que diminuísse o imposto, talvez essas vagas de júnior elas cresceriam abundantemente. Além disso, quando eu contrato um programador júnior, eu tenho que ter uma mentalidade de que muitos acham que eu estou trazendo mão de obra para o meu projeto, mas na verdade o que eu estou fazendo é perdendo mão de obra. Porque quando eu trago um júnior, ele precisa de uma curva de aprendizado e a gente entende que ele precisa dessa curva de aprendizado. Só que, para que ele passe por essa curva, muitas vezes eu vou perder um sênior ou um pleno que estavam performando, estavam criando, estavam entregando dentro do projeto e agora eles precisam sair para ajudar a configurar ambiente, para explicar sobre o projeto, para passar as demandas, para ajudar nas demandas. Então, no final das contas, em relação a custo-benefício, eu não estou trazendo mão de obra a mais. Eu estou perdendo os meus profissionais que já estão trabalhando num projeto e já estão agregando nesse projeto. E com isso, eu acabo tendo que fazer um cálculo onde o preço de um desenvolvedor júnior é o que eu pago de salário para ele, fora carga tributária, todas essas questões, e mais o preço que eu pago para um desenvolvedor, seja ele pleno ou seja ele sênior, que vai acompanhar nessa jornada. Então o cálculo dele é muito alto na relação de pagamento, na relação de custo para a empresa. Além de que, quando deu a pandemia ali, muitos profissionais júniores, e era uma época que realmente era muito mais fácil entrar no mercado, os salários eram muito altos, a gente brinca que era só tu passar na frente de uma empresa de tecnologia, eles perguntavam se tu sabia ligar o computador e eles te davam um salário ok. E muitos júniores acabaram acreditando na ideia de que um salário para quem está começando na TI não poderia ser abaixo de 5 mil reais. E isso, quando a gente fala nos cálculos que eu falei anteriormente, e ainda com o fator de que eu tenho as cargas tributárias, tudo que eu já tinha falado, isso se torna impraticável para a empresa para trazer um profissional dessa senioridade. E para fechar os pontos em comum, tem um fator que é muito falado por donos de empresas ou por clientes que a gente tem, que é quem faz a aposta e quem usufrui do resultado. Então imagina que quando eu coloco um desenvolvedor júnior para dentro, muitas vezes eu estou assumindo um risco. Eu digo que por 2 anos ele não vai entregar nada muito concreto, ele não vai entregar valor, provavelmente eu vou ter prejuízo com ele dentro dos projetos e ok. Só que quando ele começa a dar lucro para a empresa, quando ele começa a converter, quando ele começa a entregar, o que acontece no mercado é que muitas vezes esse profissional recebe uma proposta de outra empresa, como ele já é um profissional júnior
formado, ele já está pronto para o mercado, ele é quase um pleno ali, ou ele já tem um conhecimento que ele entrega um pouco menos que um pleno, e essas outras empresas vêm, fazem uma proposta, e por causa de poucos reais a mais, esse profissional acaba trocando de empresa. Então, a primeira empresa fez toda a aposta, investiu todo o dinheiro, esperou o tempo, deu o conhecimento, ajudou o profissional, e muitas vezes, quando ele realmente vai começar a se desenvolver, esse profissional sai. E tendo em vista que essa empresa já investiu muito durante um ano e meio, 2 anos, cobrir essa proposta se torna um prejuízo ainda maior. E eu sei que muitos vão dizer, mas por causa de R$ 200 a empresa não quis cobrir. Mas imagina que muitas vezes a empresa ela já está com a corda esticada, ela colocou no planejamento dela que por 2 anos ela ia manter aquele profissional ali, ia pagar tudo certinho, ia manter o cara, ia saber que ele não ia dar lucro, e quando chega nos 2 anos de todo o planejamento que ele já tinha feito, vem uma proposta maior e ele tem que replanejar a rota dele. Então muitas vezes ele vai acabar perdendo esse profissional. E isso faz com que as empresas não queiram comprar esse risco. E eu entendo o lado do profissional, porque vem uma proposta maior, é uma possibilidade de ganhar mais, tem uma condição melhor de vida, mas muitas vezes isso daí teria que ser pesado um pouco antes. O profissional ele teria que entender o quanto a empresa está investindo nele, pensando num retorno lá na frente, e talvez dar mais um tempo antes de aceitar uma outra proposta. Mas não é isso que a gente acaba vendo no mercado. Porque imagina num cenário onde eu digo para a empresa, ok, eu sei que vocês investiram dinheiro, eu também quero ganhar mais, mas vamos fazer o seguinte, agora que eu estou começando a entregar valores, por 6 meses eu vou me dedicar, vou fazer as minhas entregas, vou performar e vamos fazer um plano de carreira aqui para que em 6 meses eu consiga ganhar mais do que eu estou ganhando hoje. Para muitas empresas isso vai ser visto com bons olhos, porque eles entendem que tu quer crescer, que tu entendeu toda a tua trajetória, todo o investimento que eles fizeram em ti, e que tu está disposto a crescer dentro da empresa. Para outras empresas isso não vai mudar em nada, daqui 6 meses eles não vão te oferecer aumento, mas empresas e profissionais ruins existe aos montes. Agora partindo para o tamanho das empresas, então quando a gente fala em empresas grandes, entendam que para essas empresas dinheiro não é o problema. Então o que vai acontecer? Nessas empresas a gente vai ter projetos ousados, com prazo mais curto, com dinheiro não ilimitado, mas com uma grande abundância de dinheiro e com prazos definidos ou com metas definidas. Então esses caras aqui, eles querem pegar os melhores do mercado e eles estão dispostos a ir dentro de outras empresas e fazer proposta para profissionais que já estão empregados, que já mostraram que têm conhecimento naquilo, que sabem fazer determinado serviço, que têm experiência naquele ramo, que têm experiência com aquele tipo de projeto, que tem um perfil de liderança, que tem um perfil de autogerenciado, ele consegue fazer as coisas sozinho sem precisar de alguém microgerenciando ele o tempo todo. E para essas empresas, sendo bem sincero, elas não olham nem muito para o cargo de pleno, porque o que elas querem é de sênior para cima. Eles querem pessoas que entrem, performem e cumpram os cronogramas deles, para que eles possam bater as metas, para que eles possam entregar, para que eles possam cumprir partes regulatórias. Então, eles querem profissionais que entrem e a curva de aprendizado ou a curva de conhecimento seja muito baixa e eles possam começar a performar dentro do projeto o mais rápido possível. O que essas empresas acabam fazendo para profissionais de senioridades abaixo de sênior é fazer programas de capacitação. Então vocês vão olhar que algumas empresas elas fazem programas incentivados, que é uma espécie de estágio, onde elas pegam um profissional que às vezes não conhece muito ou não conhece nada, eles ensinam a stack deles, as tecnologias que eles utilizam no dia a dia, eles explicam as formas de trabalhar, eles explicam as ferramentas, eles botam os profissionais em ambientes simulando o ambiente de trabalho mesmo, para que esses profissionais daí sim entrem dentro dos projetos e possam já ter o DNA daquela empresa e já saber trabalhar. Eles passam muitas vezes por uma prova e essa prova vai dar um crivo
para que eles possam jogar dentro de um cliente e saber que esse cara já vai entrar performando. E como é um programa incentivado, um programa que no final das contas é um estágio, eles vão pagar menos imposto porque eles estão pagando para que as pessoas estudem e não para que as pessoas trabalhem. Então, muitas vezes eles preferem não ter um júnior por 2 anos e ter um estudante por 3 meses, só que esse estudante, mesmo sendo pago, talvez um salário bem parecido com o do júnior, esse cara aqui, ele vai ter dedicação total nos estudos e vai poder sair performando dentro do projeto. Quando a gente fala de empresas medianas, elas acabam não disputando esses top 1 que a Big Tech faz questão de disputar entre elas para tirar, mas ela trabalha muito com o cara sênior ou o cara que é pleno, quase sênior ali. É um profissional que ainda não está pronto para essa Big Tech, ainda não vai ser tirado dele para uma proposta para essa empresa grande, mas ele é um cara que entrega muito e ele tem uma curva muito baixa. Por que a empresa precisa desse pleno quase sênior? Porque as empresas medianas elas não têm tanto budget ou não têm tanto dinheiro em caixa. O que elas têm? Elas têm dinheiro por um tempo para se manter, para fazer com que aquele projeto rode e eles consigam mais cliente, entre mais dinheiro e assim a empresa vai crescendo. Ela não é uma empresa que tem uma escassez de dinheiro, mas ela também não é uma empresa que tem dinheiro pingando toda hora, dinheiro entrando com facilidade. Então ela precisa com que esses projetos sejam entregues no menor tempo possível, porque um projeto que acaba demorando muito, ele demanda muita infra, muitos profissionais, gera muito estresse com o cliente, então tem um gasto de dinheiro muito grande. As empresas, quando elas trabalham no modelo, por exemplo, outsourcing é uma coisa, mas quando eu trago para uma questão de projetos, que os projetos são feitos dentro da minha empresa, eu tenho essa questão de os custos já serem dimensionados para um tempo X de projeto. Então eu preciso entregar isso de uma vez, preciso fazer com que esse projeto saia, preciso receber para que eu possa trazer novos clientes. Muitas vezes essas empresas elas acabam rejeitando alguns clientes porque elas não têm budget para abraçar mais projetos, para contratar novos profissionais. Então, por isso, acabam optando por profissionais plenos, quase sênior ou um sênior de entrada. Mas quando eu falo de empresa mediana, eu ainda tenho divisão de papéis. Muitas vezes, dentro de uma squad, eu vou ter back-end, front-end, vou ter SM, vou ter QA para fazer os testes. Eu tenho essa divisão, é uma empresa melhor organizada, não tem a organização como uma Big Tech, como uma empresa grande, mas ela tem uma organização e uma divisão dos setores e do que cada profissional faz. Quando a gente fala em empresa pequena, essa empresa ela precisa apostar em profissionais que façam basicamente um pouco de tudo. Mesmo que eles não façam nada muito bem, ela precisa de um profissional muitas vezes que vai fazer o back, vai fazer o front, vai fazer o servidor, vai fazer o banco de dados, vai fazer muitas vezes design de tela, vai fazer N outras coisas dentro da empresa. Por quê? Porque o budget é muito apertado. Aqui é uma empresa que ela está começando, ela tem um dinheiro escasso. Então ela precisa muitas vezes começar com os seus fundadores e esses fundadores precisam começar a levantar um dinheiro e trazer os projetos que eles conseguem dar conta para que daí eles contratem um primeiro profissional. Esse primeiro profissional vai ajudar a fazer tudo. Muitas vezes o cara vai pegar um projeto do início ao fim, vai ter muito conhecimento, vai aprender muita coisa, mas no final das contas ele vai ser um faz-tudo. Eu brinco que quando a gente fala numa empresa dessas, muitas vezes tu entra para ser um programador back, mas tu faz o café que tu vai tomar, tu faz o back, o front, as telas, o banco de dados, e tu vai aprender um pouco disso tudo. Só que muitas vezes tu não tem um conhecimento muito profundo dessas coisas. E esses sistemas podem vir a falhar ali na frente, a manutenção pode se tornar impensável, mas essa empresa é uma empresa que está começando, então ela vai apostar num profissional que não é júnior mais, mas que ele é um full stack já com um pouquinho de conhecimento, ele é um cara que consegue abraçar esse projeto e tocar ele sozinho, então ali é um plano de início, ali é um plano de entrada que ele vai apostar. Se ele largar um júnior ali, o problema é que o júnior não vai conseguir entregar, eles não vão ter dinheiro para se manter, ou
os donos vão ter que abraçar o projeto, e isso faz com que eles não possam pegar novos projetos, ou eles tenham muito tempo dentro de um projeto com que faça que a empresa entre no negativo. Beleza, a gente já falou do porquê que não existe vagas de júnior, mas afinal, como que um desenvolvedor júnior entra no mercado se ninguém quer eles? Basicamente, para te entrar no mercado, tu vai ter que optar por uma das 3 formas de entrada, a menos que tu entre num programa desses que eu falei de Big Tech, tu vai ter que entrar como estagiário, porque muitas empresas elas vão ter o estagiário, que é o cara ali que ele vai estar pagando o salário, mas a carga tributária dele é pequena, porque é um programa para quem está estudando poder aprender e poder ter a primeira oportunidade, que é uma coisa que eu falei lá no início, que se tivesse no júnior, também teria mais vagas de júnior, seja empreendendo. Então essa é uma das possibilidades que eu começo fazendo o projeto, oferecendo para as pessoas, aprendendo, ganhando conhecimento, ganhando bagagem, ganhando portfólio para poder entrar na primeira vaga. O que eu posso dizer para vocês é que muitas pessoas que entram para empreender, para conseguir a primeira vaga, acabam fazendo algum produto que em algum momento eles acabam tocando em paralelo, porque empreender é bom na tecnologia, tendo em vista que tu faz um produto e tu consegue muitas vezes com uma equipe mais enxuta vender esse SaaS, desde que não seja um projeto sob demanda, tu consegue vender essas licenças e conseguir ir pensando em outras coisas, em outras vagas nesse tempo em paralelo. E a terceira forma seria pegando freela, entrando numa dessas plataformas, 99 Freela, Workana, Upwork, e cadastrando, criando um perfil, demandando um tempo ali, mas para isso tu vai ter que criar um portfólio, vai ter que criar uma descrição, vai ter que começar a fazer projetos acadêmicos, para que tu possa usar isso daí para dizer para o cara, ó, eu já fiz, eu tenho conhecimento. Tudo isso vai demandar tempo, não é do dia para a noite, qualquer uma das 3 opções. A mais rápida delas vai ser o programa de formação que eu havia comentado lá no início, que daí tu vai fazer uma prova tipo de vestibular, ali, onde vocês vão disputar com muitas pessoas, e muitas vezes 30, 20 desse público grande vão acabar sendo selecionados, vão aprender as tecnologias, e muitas vezes já vão ser absorvidos pela empresa para que comecem em projetos. Todas as outras demandam que vocês tenham um esforço de trabalhar nesses projetos, gostar do que estão fazendo, e mais a fundo na tecnologia, criando portfólio, criando materiais, dando atenção para as pessoas que vocês estão atendendo, seja empreendendo, seja no freela. No estágio daí tu já tem uma facilidade que talvez é a mesma que tu tenha lá no programa, que tu entra pela uma seleção e não pela capacidade técnica. Então, aqui nesses outros 2, que seriam empreender e freela, tu vai necessitar de um esforço, tanto para suprir a necessidade do teu cliente, quanto para entender, quanto para fazer o projeto e entregar com qualidade para criar o teu portfólio. Caso tu queira saber um pouco mais sobre as estratégias, os caminhos, como fazer, quer um passo a passo, um direcionamento um pouco mais a fundo, eu vou deixar um link aqui embaixo de um e-book que eu tenho falando sobre as estratégias para entrar no mercado. Mas isso só caso você queira algo mais profundo. Caso contrário, pega as dicas que eu estou colocando aqui no vídeo, absorve elas e leva para o teu dia a dia. Esse vídeo está bem completo. E para finalizar, eu quero dizer que independente do caminho que tu escolha, dessas opções que eu dei, seja estágio, empreender, freela ou entrar pelo programa de capacitação, hoje em dia a tecnologia ela é muito melhor para entrar do que era antigamente. Quando eu comecei, e eu não quero ser o tio velho aqui que fala na minha época era assim, mas a tecnologia ela tinha uma outra visão. A gente tinha poucas vagas, as empresas davam pouca atenção para a tecnologia, muitas vezes tu tinha que se oferecer para trabalhar de graça numa empresa. O que a gente fazia muitas vezes é, tu conhecia alguém de uma empresa e dizia, tem como eu trabalhar para ti de graça 4 horas 3 vezes na semana e tu vai me ensinar o que tu sabe da tecnologia, tu vai me acompanhar, tu vai fazer com que eu entenda como que é o dia a dia de uma empresa. Em troca, eu tô te dando a minha mão de obra. E isso acontecia
Porque para quem era desenvolvedor, era muito mais barato do que tu pagar um curso. Daí tu ia pagar um curso, tu ia ter que ter aquele gasto. Em vez disso, tu dava o teu tempo trabalhando num projeto, ganhando experiência, ganhando tempo de tela, que é muito importante, que é conhecer os erros, conhecer qual o comportamento da linguagem ou do framework que tu está utilizando, o que ele vai fazer quando determinada ação estiver acontecendo, determinado erro, como que tu resolve. Esse tempo de tela é o que vai te evoluir na questão da senioridade. Quando a gente não conseguia alguém dessa forma, era tentar bater de porta em comércio, e quando não conseguia, a gente ia para projetos open source ou tentar entrar como suporte para depois fazer essa transição para desenvolvedor dentro da empresa. Bom, e com isso, eu acho que eu consegui explicar tudo sobre por que não existe as vagas, como o profissional júnior deve fazer para criar a primeira vaga dele, como era antigamente esse processo de entrada para os desenvolvedores júniores. E agora sim, eu acho que eu mereço um like, que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que estão vindo e comenta aqui embaixo o que faltou ou o que tu gostou nesse vídeo explicando sobre a questão das vagas de júnior.